A gente começa agora uma aula mais curtinha, mais cheia de informação sobre dispositivos em um circuito elétrico. Eu coloquei alguns, tá? São aqueles que mais aparecem, aqueles mais recorrentes em questões. Então eu coloquei o seguinte: dois tipos de dispositivos que vocês precisam agora passar a olhar para um circuito e compreender o que são e como funcionam, né? Que são dispositivos de controle do circuito. Então eu coloquei aqui o amperímetro, o galvanômetro e o voltímetro. Então existem alguns outros, eles podem aparecer em questões e a gente pode trabalhar eles nas questões, tá? Mas, por exemplo, um ohmímetro, um multímetro, mas muito raro da gente ver esse tipo de questão. E dispositivos de segurança, que é um fusível, os mais comuns, né? Fusível e disjuntor. E aí a gente vai discutir quem são eles e como é que eles são usados, se tem alguma especificidade, tá? Então vamos começar pelos dispositivos de controle. Então vamos lá. O primeiro dispositivo que eu vou te apresentar é o amperímetro. O nome dele já fala muito sobre o que ele faz, né? Amperímetro lembra ampere, ampere lembra corrente elétrica. Então, quando você está trabalhando com um amperímetro, você está trabalhando com um equipamento, com um dispositivo que é capaz de ler a intensidade da corrente elétrica. Esse dispositivo, se a gente pegar ele, um dispositivo real, ele consegue te falar sobre a corrente elétrica ser contínua ou ser alternada, se o sentido da corrente elétrica está horário ou anti-horário, ele faz isso como positivo ou negativo, ele é capaz de fazer uma bancada de coisa. Só que quando ele surgir no seu circuito, ele vai surgir exclusivamente na função de falar quanto vale a intensidade da corrente elétrica naquele ponto do circuito em que ele está instalado, tá? Então a gente começa aqui, ó, qual é a notação? Então a gente tem a notação, coloquei duas notações. A primeira que eu vou colorir agora no vídeo é a que é mais comum, tá? Mas também pode aparecer a outra notação, tá bom? E aí o que a gente tem? Beleza, eu tô te falando que existe um aparelho que você coloca no circuito e ele te fala, olha, a corrente elétrica vale tanto, né? Só que esse aparelho, ele vai ter, só por ele existir, ele já tem uma resistência elétrica. Não existe nenhum material que não apresenta resistência, né? Ele pode ser um excelente condutor, mas um excelente condutor ainda é resistente à passagem de carga, de portadores de carga. Então tá, o que a gente pode falar então? A gente criou um amperímetro ideal. Todas as suas questões, elas lidam com amperímetros ideais, tá? Não preocupa, gente. Vocês não vão trabalhar, enquanto a gente estiver trabalhando com circuitos elétricos, com um amperímetro real, tá? Mas o amperímetro ideal, o que ele tem de específico? É que a resistência interna do amperímetro é nula. Pensa, você quer medir a quantidade, lembra que corrente elétrica é o número de portadores de carga por tempo? Então você quer criar um medidor que consiga contar essa carga no intervalo de tempo. Então ele tem que facilitar a passagem por ele, através dele. Então a gente vai falar que ele não tem resistência dentro dele. Ele deixa a carga entrar sem problema nenhum. Só que essa característica acarreta uma especificidade na hora de instalar um amperímetro. Quer ver? Coloquei duas situações para a gente analisar. Uma situação onde eu liguei o meu amperímetro em série com as resistências, então tá aqui com a R1 e a R2. E a segunda situação onde eu liguei o meu amperímetro em paralelo com a resistência R1 e R2, com as duas resistências. E aí a pergunta é, qual é a ligação que pode ser feita? Em série, em paralelo ou pode as duas? Então vamos analisar o seguinte, vamos analisar a corrente elétrica. Então, aqui é o meu gerador, que oferece a minha diferença de potencial, ela vai me dar a minha corrente total. A corrente total, eu já contei para vocês que quando ela passa por R1, a gente chama ela de I1. Beleza.
Quando a gente sabe que a associação está em série, é porque todos os resistores são percorridos pelo mesmo valor de corrente. Então, a corrente que passa por I1 é exatamente a corrente que vai entrar em A, que é a corrente total, e vai ser lida pelo amperímetro. Então, se ela vai ser lida pelo amperímetro, é a corrente que vai passar no I2, que a gente volta a chamar ela de corrente total no final. Ou seja, o seu amperímetro conseguiu ler qual é o valor da corrente que passa pelos resistores? Conseguiu. Tranquilo. Então, aqui, ó, verdadeiro. Agora, vamos olhar o seguinte. Vamos olhar a situação quando a gente coloca a corrente saindo do nosso gerador agora na segunda situação, quando está associado em paralelo. Chegou aqui, a corrente vai enfrentar o primeiro nó dela. O primeiro nó da corrente é assim, olha, ou ela pode subir para passar pelas resistências, ou ela pode seguir e passar pelo amperímetro. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente comentou isso na última aula, mas já vale aqui a gente reforçar. Se o amperímetro não tem resistência nenhuma, o que o monte de elétron que está saindo ali está vendo? No fim das contas, para ele, então se a gente pensar aqui, ó, eu poderia redesenhar esse circuito de um jeito mais simplista aqui, bem rapidinho, como algo assim, já que o amperímetro não possui resistência interna. Se o amperímetro não possui resistência interna, imagina a corrente elétrica aqui. Na hora que ela chegar aqui, a opção dela é subir e passar por resistência, ou passar por um caminho livre de resistências e voltar. O que aconteceu ali é um curto-circuito. É um trajeto do caminho que faz com que a corrente não passe pelo resistor, tá? Então, a gente nunca mesmo liga amperímetro em paralelo com o resistor. Nunca. Cria o que a gente chama de curto-circuito. Tranquilo? Então, o que a gente já sabe? Que um amperímetro é um medidor de corrente elétrica e que é sempre ligado em série com um resistor. E aí eu vou chamar atenção para o nomezinho que costuma aparecer. O galvanômetro nada mais é do que um amperímetro. Na verdade, ele é um instrumento que consegue criar todos os outros. Então, por incrível que pareça, é o galvanômetro que cria o amperímetro, é o galvanômetro que cria o voltímetro, e por aí vai. É o galvanômetro que cria o ohmímetro, que lê resistência. Então, o galvanômetro é o mais básico de todos, né? Mas ele costuma aparecer muito pouco. Ou então, quando ele aparece em situações onde eu estou num exercício onde a intensidade da corrente é muito baixa. Então, qual é a definição de galvanômetro, né? Ah, não, apareceu um galvanômetro na minha corrente. Na minha questão, no meu circuito, o que eu faço? Bom, galvanômetro nada mais é do que um amperímetro para correntes muito baixas. Ou seja, é um medidor de correntes, mas de correntes de baixa intensidade. Tá? Tranquilo? Então tá. Conversado sobre o amperímetro, vamos falar um pouco sobre o voltímetro. Então vamos lá. O que é o voltímetro? A primeira coisa que eu te mostrei é a notação que ele vai aparecer nesse circuito, né? A notação circuito que a gente tem. Essa notação de circuito, quando ela for aparecer, então tá ali, ó. Ele vai indicar o V, né, de voltímetro. Então, o nome, de novo, vai contar muito sobre o que ele faz. O voltímetro nada mais é do que um aparelho, um dispositivo, que é capaz de ler a diferença de potencial entre dois pontos do circuito, tá? E aí, a gente vai trabalhar com o voltímetro ideal. Sempre, na física, a gente vai trabalhar com esses dispositivos no mundo do ideal, tá? O que o voltímetro ideal ele tem? Ele é construído de tal forma que a corrente elétrica que passa dentro dele é nula. É tão pequena, mas é tão pequena, mas é tão pequena que a gente vai desprezar. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Bom, a gente só consegue fazer isso, então assim, da corrente elétrica não passar por ali,
se a gente tiver uma resistência elétrica grande o suficiente para falar que a resistência elétrica é infinita. Então, ao contrário do amperímetro, que tem resistência interna nula, nós vamos guardar o seguinte: um voltímetro tem resistência interna infinita. Feito isso, a gente vai de novo pensar, tá? Eu quero pegar o meu aparelho e medir a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer nos circuitos. Como eu ligo esse aparelho? Então, de novo, eu vou fazer duas situações. Então, tá. Para que vocês não associem que, por exemplo, porque agora que eu estava desenhando esse exemplo, eu falei, meu Deus, será que isso pode ter acontecido no exemplo anterior? Então, é assim, ó. Quando eu te falei que o amperímetro ele é ligado em série com o resistor, então eu desenhei bonitinho, só que eu desenhei primeiro um circuito em série, depois um circuito em paralelo. E o circuito em série é que era o verdadeiro. Ah, não dá para colocar um amperímetro num circuito em paralelo? Dá sim. Eu vou te mostrar, na hora que eu terminar de mostrar o voltímetro, eu vou te fazer um exemplozinho colocando um amperímetro num circuito em paralelo. Mas como colocar esse amperímetro, tá? Então tá ali, ó, a situação 1, eu coloquei o meu voltímetro ligado em série com as resistências. Então vamos conversar sobre a corrente. Então, se a corrente fizesse esse caminho, então tá aqui, ó, nossa corrente total, ela iria passar pela corrente 1 e aí ele ia se deparar com o voltímetro. O que a gente acabou de escrever ali embaixo? Que o voltímetro tem resistência interna infinita. Ou seja, não existe energia o suficiente para fazer com que a carga passe por esse caminho. A resistência é infinita. Ou seja, ligar voltímetros em série não é uma boa ideia. Eu fiz aqui, até pela didática, para a gente pensar no processo da corrente sair e chegar num ponto onde a resistência é infinita, mas eu vou te contar na real, se você colocar uma resistência infinita, a carga nem sai do lugar, tá? Tem um processo ali de entender que a resistência é tão grande, tão grande, tão grande, que nem sair do lugar ela não sai. Outra coisa que a gente também precisa trabalhar. Se essa R1 fosse, por exemplo, uma lâmpada, você fala assim, ah não, se você colocar uma lâmpada aqui, ela acende. Aí, porque meu medo é vocês falarem assim, ó, a R1 se for uma lâmpada e R2 se for uma lâmpada, R1 acende, R2 não. Não tem isso não. Se você colocar no circuito uma resistência gigantesca, não tem nem corrente, tá? Segunda opção, a gente ligar ela em paralelo com a resistência. Então, olha que ótimo. Eu peguei ainda um circuito onde os resistores estão associados em série. Mas você vai ligar o seu voltímetro em paralelo com a resistência. Olha aqui, ó. Eles estão, tanto a resistência R1 quanto o voltímetro estão ligados no mesmo ponto. E olha que legal. Se agora a gente pensar no movimento da corrente, a corrente quando chegar aqui, saiu corrente total, né? Quando chegar no nó, ela não tem nem escolha. Porque ela não vai dividir e ir para cima, porque aqui para cima o que espera ela? Uma resistência infinita. Então ela nem passa ali em cima. O que ela vai fazer? Ela corrente total aqui, vai ser chamada de I1 quando passar pela R1, vai continuar sendo corrente total, vai ser chamada de I2 quando passar pela corrente I2 e vai seguir sendo corrente total. Então o que nós vamos gravar? Que voltímetro associado em série. Vou colocar aqui em palavras. Então, o que a gente vai tirar? Que associado em série é nunca, associado em paralelo é sempre, tá? Então, esse daqui não, esse daqui sim. Vou trocar a cor, tá? Vou voltar ali no nosso primeiro exemplo. Ah, eu posso colocar para medir a corrente elétrica, então aqui, ó, esse daqui nunca. Vou aproveitar que ele tá desenhadinho. E deixa eu te perguntar, eu poderia colocar um amperímetro numa associação em paralelo? Pode, só que ela tem que estar em série com a resistência. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu poderia colocar um amperímetro aqui, ó, sem problema nenhum.
A corrente iria subir, eu iria ler a corrente I1. Por exemplo, eu poderia colocar um amperímetro aqui, ó. Se eu colocar um amperímetro aqui, ele vai ler a corrente I2. Mas isso só vai acontecer porque o amperímetro tem que ser ligado em série com as resistências e nunca em paralelo, tá? Com os resistores, né? Eita. Tranquilo? Então tá. A gente falou dos dois principais aparelhos de medição, né? Os dispositivos de controle do seu circuito. Corrente alta, corrente baixa, DDP alta, DDP baixa. Você vai usar um perímetro, voltímetro. Galvanômetro é uma palavra que aparece bastante. E aí, por fim, a gente vai falar agora dos dois dispositivos de segurança do seu circuito. Então, vamos lá. Dois dispositivos de segurança que eu vou te mostrar é o fusível e o disjuntor. O disjuntor também é conhecido como chave, né? Quem que são esses dispositivos de segurança? Geralmente, o que a gente controla é a corrente elétrica, tá? Então, você quando dimensiona um circuito, você pensa, bom, a quantidade máxima de corrente que pode receber em determinado intervalo de tempo é tanto. Então, por exemplo, a sua casa pode ter várias chaves, né? Depende muito de como é que o eletricista desenhou tudo. Mas tem uma que é chave geral, tem gente que tem a chave só, por exemplo, tem casa que tem mais de um andar, a chave de tal andar, a chave de tal andar. Em geral, elas têm uma medida de 30, 40 amperes, alguma coisa assim, tá? Então, na hora que você dimensionou o circuito, você falou assim, olha, a pessoa pode ligar a quantidade de coisas nessa casa que requer até, por exemplo, 40 amperes de corrente. Mais do que isso, o seu sistema não está dimensionado. Então ele falou assim, olha, mais do que isso vai dar problema. Pode danificar coisas, eu não consigo, por exemplo, estabelecer que vai chegar exatamente a quantidade de corrente que tem que chegar para tal equipamento, porque está passando muita corrente por aqui. Então, quando você dimensiona o circuito, você já fala a quantidade de corrente que ele pode suportar. E aí você vai virar e falar assim, bom, para eu considerar, é ridículo, né? A saúde do meu circuito, eu vou estabelecer coisas que vão, vou colocar dispositivos no meu circuito que vão falar assim, olha, se exceder essa carga, protege o circuito. Do jeito que você puder proteger, protege o circuito. Então tá, para dispositivos pequenos, onde a corrente elétrica é baixa, a gente costuma usar fusível. O que é fusível? Fusível tem dentro dele um condutor que, quando a corrente que vai passar por ele, então ele tem uma corrente nominal, do tipo, olha, eu tenho um fusível que a corrente dele é 5 amperes. 5 amperes pode. Aí eu viro e falo assim, olha, ele foi dimensionado para 5 amperes. Qual que é a corrente de corte dele? Então vamos lá, 6 amperes. É uma corrente de corte. Ele fala assim, olha, eu aguento. Então assim, ó, eu funciono bem com 5 amperes, mas eu aguento até 6. Passou de 6, o fusível queima. Ele aquece tanto que essa resistênciazinha que tem ali no meio, ela não é se desfaz, não. Meu Deus, eu esqueci o nome. O filamento ele rompe, mas ele rompe porque ele é como se ele soldasse, ele faz fusão. E aí ele vai lá e quebra e ponto. Ele interrompe o circuito. Então, por exemplo, se eu terminasse o meu desenho aqui, vou colocar uma lâmpada e vou colocar uma pilha. Dessa forma, o meu fusível funciona, a lâmpada está acesa, porque o circuito está fechado, né? Agora, com o fusível rompido, você está com o circuito aberto, né? A chave está aberta, não tem mais circuito, não tem mais caminho. Então, a lâmpada não brilha. Então, é isso. O fusível, ele se destrói para conseguir proteger o seu circuito. O que acontece quando o fusível queima? Você tem que trocar o fusível, tá? Então, esse é um inconveniente do fusível. Então, são dois. Um é a aplicação, é um fusível, geralmente é para baixas correntes. E o inconveniente é que quando o fusível queima, você tem que trocá-lo.
Disjuntor é um pouquinho diferente. Em termos de como é que funciona, funciona mais ou menos a mesma coisa. Eu te falei, olha, você compra um disjuntor lá de 30 amperes. Ele está te falando, olha, eu aguento 30 amperes. Ele provavelmente tem uma gordurinha ali de aguentar um 31, 32. Mas ele vai falar assim, olha, ele vai ter uma corrente de corte. Fala assim, olha, eu aguento até 32. Passou de 32, eu vou desarmar. Então é diferente, ele não vai queimar. Ele vai desarmar. E como é que é esse processo? Bom, quando a corrente elétrica ela percorre um condutor, ela colide com o condutor. Quando ela colide com o condutor, ela transfere energia para esse condutor. Ela transfere quantidade de movimento. Ou seja, aquela estrutura que tem a sua vibração, porque ela tem temperatura, recebendo energia através de colisões, essa vibração ela aumenta. E aí a gente vai lembrar o seguinte, qual é a definição de temperatura na física? Uma definição bem rasa, né? É a medida da agitação de um sistema, o quanto o sistema está vibrando. Se ele está agitando cada vez mais, significa que a temperatura dele está subindo. Se a temperatura dele está subindo e a gente está falando de um condutor, ou seja, de um metal, quando o metal aquece, ele dilata. Tranquilo. Então eu vou retomar um conteúdo que é lâmina bimetálica. O que é isso? Pega dois metais diferentes e solda um no outro. Você pode aquecer ou resfriar essa lâmina. Mas o interessante é que quando você aquece ou quando você resfria, você cria curvaturas para cima ou para baixo, dependente do material que você está trabalhando ali. E aí o que vai acontecer é que quando for aquecido pela passagem de corrente, ou seja, quando foi feita essa lâmina metálica, pensou, olha, vamos passar aqui 30 amperes de corrente. 30 amperes de corrente não mexeu ainda? Então assim, dilatou, mas não desencostou? Ok, dilatou, mas não desencostou. Quando a corrente começa a aumentar, ele dilata muito mais, aquece, e aí ele desfaz o contato, né? E aí quando ele desfaz o contato, ele desliga o circuito. E é o que a gente chama de a chave caiu, tá? E aí o que você tem que fazer? Espera um pouquinho, o disjuntor vai esfriar, você vai lá e volta a chave para o lugar e liga de novo o seu circuito. Tranquilo? Então tá. Fica aí esses 4 dispositivos, 2 de segurança, 2 de medida, e a gente continua trabalhando o circuito. Beijão!